os autores trazem que o benchmarking de modelos de aprendizado de máquina para dados tabulares é um processo árduo e propenso a erros, que tem um desafio aumentado agora com a ascensão do Deep Learning e dos Foundation Models. E apesar de muitos benchmarks para dados tabulares terem sido idealizados ao longo dos últimos anos, há um certo ceticismo em relação à curadoria dos dados e protocolos de avaliação também, e isso se justifica justamente por esses benchmarks contarem com um conjunto de dados, muitas vezes desatualizados, com licenças problemáticas, que não representam tarefas reais de dados tabulares e que são enviesados por vazamentos de dados. Os autores também destacam que esses benchmarks recebem pouca manutenção após a publicação, e isso pode trazer algumas consequências, como reprodução de falhas em benchmarks subsequentes. Então, o que nós temos é, basicamente, benchmarks estáticos, e um exemplo de benchmark estático que eu quis trazer para essa apresentação, a gente já discutiu sobre ele há um tempo atrás, que é o Tabzilla, que ele surgiu nesse artigo quando as redes neurais superam as árvores impulsionadas em dados tabulares, que foi publicado no ano passado, e que foi um artigo muito importante justamente porque nos trouxe o TAB-PFN como possibilidade para as nossas análises. E, como eu disse, também trouxe esse Tabzilla, que é um benchmark para dados tabulares estático, justamente porque não inclui protocolos de manutenção ou atualização para corrigir problemas descobertos quanto à qualidade dos dados e da avaliação. Eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo que muitos de nós já temos familiaridade, justamente como um contraponto com o que seria, então, o Tab Arena, que é o primeiro benchmark tabular vivo, com protocolos de manutenção ativos e um leaderboard público. Esse Tab Arena, ele é um trabalho que foi inspirado em benchmarks de outros domínios, como, por exemplo, o Chatbot Arena para LLMs. E a ideia aqui do artigo é justamente detalhar protocolos de curadoria para construir o Tab Arena e investigar os resultados da sua versão 0.1, que tem como foco classificação e regressão para dados tabulares, independentes e identicamente distribuídos, de pequeno a médio porte. É importante destacar que o Tab Arena traz contribuições tanto para a curadoria de dados e também de modelos, também traz o leaderboard público e o ponto, né, que o consagra ali como vivo, que seria a manutenção. E aí, falando um pouco dos protocolos, especificamente da curadoria dos dados, eu já destaquei no início os problemas com dados antigos, e é importante falar que muitos benchmarks tabulares anteriores foram montados de uma forma semi-automatizada, sem verificar se os dados se encaixavam ali nas características desejadas. E outro ponto é que versões diferentes de um mesmo conjunto de dados foram usadas em benchmarks distintos, o que impedia a comparação direta. Sabendo disso, os idealizadores do Tab Arena, então, consideraram uma rejeição à coleta automatizada de dados e partiram, então, para uma curadoria manual. Aqui está o processo dessa curadoria. Então, eles tinham 1.053 conjuntos de dados que foram coletados em 13 benchmarks tabulares. Então, fizeram a aplicação de filtros, excluindo conjuntos de dados duplicados, que não pertenciam ao domínio tabular, que não se tratavam de uma tarefa preditiva real, que eram muito pequenos ou que tinham problemas de qualidade ou de licença, e que não eram independentes e identicamente distribuídos. Então, nesse sentido, ao final, eles chegaram a um total de 51 conjuntos de dados, de pequeno a médio porte, tabular, obviamente, e independentes e identicamente distribuídos. Com relação ao modelo, aliás, aos modelos, eles incluíram 14 modelos considerados de ponta, que envolvem, então, modelos baseados em árvore, redes neurais e foundation models, e eles também consideraram 2 modelos baseline. E aí, então, a ideia é avaliar o potencial máximo de cada modelo
respeitando essas limitações técnicas. E quando eu falo dessas limitações, a gente pode considerar, por exemplo, o TAB-PFN e o TAB-ICL, que tem ali restrições quanto à quantidade de amostras, features, e no caso do TAB-PFN, com relação às classes para tarefas de classificação. Então, tudo isso foi respeitado. E, com relação à abordagem do TAB-ARENA, houve a implementação em frameworks confiáveis, justamente para garantir a consistência e a reprodutibilidade, e para isso foi utilizado o AutoGluon, que basicamente padroniza o pipeline e permite que os modelos estejam prontos para pesquisa e aplicações práticas. Houve otimização de hiperparâmetros, que foi cuidadosamente definida para garantir o melhor desempenho, e estratégias de validação e assembly sofisticadas. Considerando aqui o primeiro passo técnico, que seria a otimização de hiperparâmetros, então foi definido um espaço de busca robusto para hiperparâmetros de cada modelo. Para a maioria dos modelos, foram avaliadas 201 configurações, uma default e 200 amostras aleatórias do espaço de busca. E a melhor configuração foi selecionada com base em uma validação cruzada interna de 8 folds. Aqui, o TAB-ICL e o TAB-DPT não passaram por esse processo de otimização, justamente porque suas implementações originais não especificam essa etapa. Então, a gente vai considerar esses como modelos não otimizáveis. Depois de encontrar a melhor configuração de cada modelo, a gente parte, então, para a mensuração do desempenho, né? E aí, aqui, a abordagem adotada foi usar uma validação cruzada de 8 folds no conjunto do treino, o que daria, então, uma maior estabilidade, né, para verificação desse desempenho. E, ao invés de escolher apenas um dos 8 modelos da validação cruzada, foram combinados todos esses modelos treinados em um ensemble, então. E, especificamente para modelos otimizáveis, teve uma estratégia adicional chamada Post-Hoc Ensemble, que basicamente combina previsões dos melhores modelos já treinados com diferentes hiperparâmetros para melhorar o desempenho final. No caso específico dos Foundation Models, que são diferentes, então, dos modelos clássicos, eles foram treinados apenas uma vez, usando todos os dados de treino e validação juntos, na técnica que chama repeat, sem validação cruzada nem post-hoc ensemble. E aí, depois de garantir que cada modelo foi otimizado e avaliado de forma justa, então, a gente parte para o que seria esse sistema de avaliação. E aqui, o desempenho dos modelos foi avaliado com o sistema de Elo Rating, que é uma abordagem inspirada no mundo do xadrez, que basicamente é um sistema que compara o desempenho dos modelos em pares, estimando a chance de um modelo vencer o outro. Então, aqui a ideia é verificar quem se saiu melhor, e aí, no caso, vencer um oponente forte daria mais pontos do que vencer um oponente fraco. E isso significa, então, que aqui está sendo medido tanto o desempenho quanto a força relativa de cada modelo em relação aos outros, o que torna, então, uma forma mais justa e estável de avaliação. E aí, o ponto de partida, né, seria, então, esse modelo Wendell Forest com configurações padrão, então, começa com 1000 pontos elo, e aí vai tendo as comparações ali entre os modelos, e aí quem vai pontuando mais vai subindo no ranking, quem vai pontuando menos vai descendo. E aí, essa pontuação vai depender muito do tipo de tarefa. Então, por exemplo, para a classificação binária, a pontuação vai ser a área sobre a curva ROC. Para multiclasse, log-loss, e para regressão, RMSE. Além da pontuação, né, desse Elo Rating, os autores analisam a eficiência de treino e de inferência, eles também fazem a disponibilização desses scripts para possibilitar que outras pessoas explorem esses resultados por diferentes ângulos, e tem a questão dos metadados adicionais, em que informações quanto ao tempo de treino e inferência, hiperparâmetros utilizados, hardware utilizado, métricas pré-computadas, predições do modelo final e de todos os modelos testados em cada fold, também são métricas disponibilizadas ali e armazenadas para análises posteriores. Considerando que a ideia aqui é ser um benchmark vivo, os autores também disponibilizam
é um protocolo para que pesquisadores e profissionais possam submeter modelos ao ranking em tempo real. Então, esse protocolo está disponibilizado no apêndice do artigo, assim como outras informações que eu recomendo a leitura. Bom, com relação ao resultado, nós temos aqui alguns modelos, com exceção do TAB-PFN e do TAB-CL, justamente pelas restrições que eu comentei anteriormente. E aí, aqui, o que nós temos então, os modelos na sua característica default, otimizados e considerando otimização e ensemble. E o que a gente nota é que, olhando só para o default, o CatBoost é o que apresenta o melhor desempenho, o que é corroborado ali em outros estudos, mas quando tem a implementação da otimização e do ensemble, o que se torna melhor, o que apresenta o melhor desempenho final são as redes neurais. Aqui, considerando especificamente o TAB-PFN aqui e o TAB-ICL, nesse caso específico, não está sendo avaliado os 51 conjuntos de dados, porque alguns conjuntos não respeitam as restrições de aplicabilidade desses dois modelos. Então, aqui é um conjunto mais... é um subconjunto, enfim. E, basicamente, o que a gente tem aqui é que o TAB-PFN apresenta um desempenho muito superior nesse cenário restrito, o que o torna, então, uma referência para conjuntos de dados que se encaixam em suas restrições de aplicabilidade. Pensando na questão da eficiência, nós temos aqui o tempo de treino e validação e o tempo de inferência, tanto no default, quanto considerando otimização e assembling, e em ambos os casos a gente nota que o processo de otimização e assembling vai aumentar significativamente o tempo, né, de treino e de inferência comparado à versão default. E aí aqui fica o questionamento, né, para cada indivíduo do que é mais importante. Ter o máximo de precisão, o que vai custar um tempo, ou uma precisão boa o suficiente, que vai custar menos tempo. Aqui, eles fizeram um comparativo, né, entre holdout e validação cruzada, e a ideia é justamente mostrar que a estratégia que eles consideraram, que seria a validação cruzada, ela é um método mais robusto para garantir o ranking de modelos do TAB Arena. Então, basicamente, holdout é o que nós estamos habituados, seria a divisão treino e teste, aqui no caso do artigo, 80% para o treino e 20% para o teste. E aí, comparando, a gente vê que a validação cruzada ela é mais rigorosa em relação à pontuação E. E aqui os autores trouxeram, convidaram a gente a pensar sobre a importância da diversidade de modelos. Então, o que eles fizeram basicamente aqui foi um TAB Arena Ensemble, em que eles combinam todos os modelos que eles utilizaram em um modelo único, e o que fica evidente é que esse modelo ele supera todos os modelos avaliados aqui de forma individual e também supera o AutoGlone, que é tido como uma referência. E um outro ponto interessante de olhar é que a análise do peso médio de cada modelo dentro desse ensemble ela mostra que não necessariamente os modelos mais úteis são aqueles que apresentaram aqui um melhor desempenho quando a gente analisa individualmente. Então, a lição que fica é que a diversidade entre os modelos é crucial e que o objetivo não deve ser apenas encontrar o melhor modelo, mas combinar modelos diferentes para alcançar um desempenho superior. Outro ponto que eles trazem, novamente, é esse debate entre Gradient Boosted Decision Trees e Deep Learning, e eles consideram esse embate como uma falsa dicotomia, que para eles seria mais importante encontrar novos modelos que funcionem bem em ensembles. Com relação às limitações do artigo, os autores consideram a combinação de hiperparâmetros fixa, o que impede a análise da variância dessas escolhas aleatórias e o estudo de estratégias de otimização mais avançadas. A dependência do hardware também tem questões de limite de tempo por configuração, que faz com que os resultados dependam
do hardware utilizado em casos extremos, onde o tempo limite é atingido, e isso reduziria a comparabilidade. O número também de conjuntos de dados, né, que foram 51, e aí eles destacam a importância da colaboração com a comunidade, justamente para aumentar essa coleção de conjuntos de dados, e a falta de feature engineer, que talvez seria uma estratégia que aumentaria o desempenho e potencialmente alteraria o ranking dos modelos. O impacto social do Tab Arena vai incluir a melhora da credibilidade e a confiabilidade dos benchmarks acadêmicos, e também, né, querendo ou não, o Tab Arena vai oferecer uma orientação prática para profissionais que trabalham com dados tabulares independentes e identicamente distribuídos, de pequeno a médio porte. E a ideia futura, né, para o Tab Arena versão 1.0 é que ele seja um benchmark sofisticado para qualquer conjunto de dados tabular, suportando dados minúsculos, grandes e não independentes e identicamente distribuídos. E é isso, muito obrigada.